Obrigado, Senhor. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus queridos, vamos construir nossa vida em Cristo. Vamos construir nossa vida em Deus. Amém, igreja? Amém? Amém. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Salmo de número 127. Salmos 127. É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos e isso é fato. Isso não é um clichê. Salmo de número 127, nós vamos estar fazendo a leitura somente do versículo 1º e o 2º. Segurança, prosperidade, fecundidade vem somente de Deus. Cântico dos degraus de Salomão. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Senhor, em nome de Jesus, eu venho na Tua presença, Pai, nesse local. Pai, esteja conosco, Pai, nos instrua na Sua palavra, nos dê entendimento e sabedoria. Pai Todo-Poderoso, derrama o Seu Espírito Santo aqui, que possamos entender, Senhor Deus, as Suas verdades, a Sua palavra. Pai Todo-Poderoso, derrama, Senhor Deus, conhecimento e sabedoria sobre esse povo, que possamos, Senhor, entender, Senhor Deus, que precisamos de depender apenas de Ti, Pai. É em nome de Jesus que eu te oro, Deus. Amém. Irmão, Salmo de número 127, Cântico dos Degraus, ou Salmos de Romagem, como os irmãos já sabem, ele é um salmo que era cantado dependendo da situação, na peregrinação no deserto, quando o povo de Deus ia de um local ao outro para adorar a Deus, oferecer sacrifícios. E era um local historicamente muito violento, onde tem salteadores, bandidos, e por aí vai, todo tipo de pessoas. O que acontece? Esse salmo pode parecer, à medida que você lê ele, uma espécie de autoajuda ou autoconfiança, sabe? Aquela coisa que você fala naquele momento de dificuldade para tentar se convencer que alguma coisa vai acontecer de bom, para ou afastar o mal, como se fosse coisa desse tipo, mas não é. Esse salmo, no primeiro versículo, no segundo, até o versículo de número 5, depois vocês leem em casa, ele é um salmo que ele aplica, de fato, é ciência, é saber que Deus é soberano. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se você for analisar isso, se o Senhor não cuidar de você, em vão você cuida de si mesmo. Ele entrega na mão de Deus toda a soberania e poder. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então ele entrega na mão de Deus tudo o que acontece na sua vida. Número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados o sono. Percebam, irmãos, inútil vos será levantar de madrugada. Já viu aquelas pessoas que dormem tarde e acordam cedo para trabalhar? Tem problema nisso? Não. O problema é a confiança sua apenas na sua própria força, na sua própria habilidade, na sua própria ciência, no seu próprio saber. Quando você se depara com esse tipo de situação, você atribui a você mesmo todo o poder, toda a capacidade, toda a ciência. O que acontece? Comer o pão de dores mostra que ele é uma pessoa que trabalha arduamente para conseguir comer aquele pão de cada dia dele. Mas o versículo, a parte continuando, pois assim dá a eles os seus amados o sono. Se você for pegar a Bíblia na versão Almeida, revista atualizada, você vai perceber que é como se Deus desse aos seus amados o pão enquanto eles dormem. Isso não é uma desculpa para você relaxar, não fazer nada, não trabalhar,
e esperar que Deus te recompense alguma coisa? Não. Ele está querendo dizer, por mais que você trabalhe, você tem que ter ciência que a sua força de vitalidade para trabalhar vem de Deus, que o seu conhecimento que você sabe fazer, independente da função, vem de Deus, que tudo que tem na sua vida, saúde e por aí vai, vem de Deus, e por isso você pode dormir tranquilo, que o dia de amanhã pertence ao Senhor. E Deus trabalha enquanto você dorme. Simples assim, esse é o conhecimento. E aqui vai um recado para a nossa geração, principalmente os jovens, que pode parecer contraditório o que eu vou dizer, mas não é. Trabalhe, estude, se qualifique, aprenda. Por quê, irmãos? A diferença do jovem de hoje, também do adulto e do mais velho, no mercado de trabalho, para o ímpio, é que o jovem que é cristão, ele não tem o pecado como calço para justificar um sucesso. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, como cristão, sabe que não pode mentir para ser promovido, que você não pode passar o seu colega de trabalho para trás, para vencer na vida. Então, só isso já tem um agravante de dificuldade. Então, vai um recado. Estude, aprenda, se qualifique. Por quê? Porque aí, quando você for dormir e tiver confiança em Deus e saber que não pode falhar, não pode pecar, não pode errar, não pode entristecer a Deus, não pode magoá-lo, não pode ofendê-lo, aí sim, Ele te ajudará. É a plena ciência e convicção de em Deus o seu sustento. O que isso tem a ver com dízimo? O que isso tem a ver com oferta? Só o sentimento de força em si. Ou seja, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é alguém que acrescenta a si mesmo toda a soberania e poder e causa e efeito, ou seja, o que eu faço porque eu faço, não é porque Deus me deu a oportunidade de fazê-lo. Quando você atribui a si mesmo essa capacidade, você tira, claro que não tira, mas psicologicamente você tira da parte de Deus a ação, a soberania dele. E aí você vai batalhar a sua vida inteira e vai perceber que é o quê? Em vão. Porque em vão trabalha. Em vão. É Deus quem te dá. É Deus quem guarda a tua casa. É Deus quem te dá vitalidade. E esse salmo, versículo 1 e 2, se você for ler em casa até o versículo 5, ele atribui a Deus toda a soberania. E o que acontece, irmãos? O que isso tem a ver com o dia de hoje? A nossa confiança tem que ser em Deus. Não pode ser somente em nós, na nossa vitalidade, na nossa força de trabalho, na nossa consciência. E temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Acabamos de cantar, né? Construiremos nossa vida em Ti. E é exatamente isso. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e vamos orar a Deus. E que você possa, nesse momento, dizimar e ofertar com alegria no Senhor, tá ok? Deus abençoe, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu venho na Tua presença, Deus, te entregar esse momento. Que possamos, Senhor Deus, ter compreendido a Sua mensagem. Que possamos, Senhor Deus, entregar a Ti toda a soberania e poder. Que possamos, Senhor Deus, confiar somente em Ti. Senhor Deus, que nós possamos aprender, sim, mas que o Senhor nos dê o conhecimento. Que possamos trabalhar, sim, mas que o Senhor é que abre portas, o Senhor é que fecha. Que possamos, Senhor Deus, ter saúde, porque o Senhor nos dá saúde. Pai Todo-Poderoso, reconhecemos a Ti, soberano, grandioso, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, em nome de Jesus, toma a nossa vida em Tuas mãos e toma esse momento de ofertório. Que possamos, Senhor Deus, ter aprendido mais de Ti e fale ao nosso coração, Deus. Continue falando no nosso coração, em nome de Jesus.